Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé, hoje dia 3 de junho. Bom dia a você que acordou cedo, tá aqui com a gente, um santo e abençoado dia. Já começou a trezena de Santo Antônio, muita gente mandando mensagem, dizendo: Rafaela, entrega aqui a trezena aqui da minha comunidade, né? Quero entregar a todos vocês que são devotos de Santo Antônio, estão fazendo a trezena, que Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia, Fumaça. Bom dia, Rafaela. Bom dia a toda a família Minha Fé. Amém. Bom dia, Tati. Bom dia, Rafaela. Bom dia, família Minha Fé. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém. E bom dia, Júnior Moreno. Oi, Rafaela. Bom dia. Bom dia a todos. Uma manhã abençoada, Amém. Hein? Sempre me perguntam, né? Se choveu, se não choveu. Deu uma garoazinha. Nesse instante tem alguns pontos da cidade que estão aí molhados, mas não chove. Amém. Amém. Aqui na cidade de Santo choveu um pouquinho. Um pouco. Deu para molhar a fumaça, né, na vinda. Mas, graças a Deus também, Deus tem dado uma trégua, né? A chuva, Ele sabe exatamente quando a gente precisa. Ele sabe exatamente quando nós precisamos de sol. Né? Aqui na cidade de Santa, a cidade de Santa está em obras, você sabe. E assim, agradecer a Deus, porque Ele tem nos ajudado, Tati. Muito, Deus é fiel demais. Deus é maravilhoso. Agradecer ao Senhor, né? Realmente, quando a gente precisa da chuva, Ele manda, mas quando a gente precisa do tempo aberto, do sol, Ele também deixa o sol brilhando aqui. Chove na redondeza inteira, chove em Camaçari, chove aqui na cidade de Dias Dávila, e Ele dá a graça, né, de permanecermos sem a chuva. É muita bondade do Senhor. Essa obra é dele. Eu creio. E nós já estamos em contagem regressiva para o Batalha Jovem. Então, você que é jovem, você que tem na sua família jovens, coordenadores de caravana, tragam os jovens. Não só todos, mas sobretudo os jovens, aqueles mais necessitados. Ontem foi dia de atendimento. Muitos jovens aqui na Cidade Santa, e eu digo para você, faça a sua parte. Faça a sua parte, porque o mundo, ele é veroz, ele é feroz, e ele sabe como pegar esse jovem, ele sabe como destruir esses jovens, e nós precisamos fazer a nossa parte, mostrar Jesus a cada um desses jovens, mostrar que existe um sentido maior, mostrar que existe um Deus que não nos abandona. Quantos jovens vazios, quantos jovens, né, que hoje estão nas drogas porque perderam o sentido da vida, porque não encontram mais a referência em casa, na família, né? Tem alguns jovens que eu digo para você, se você não fizer, mas Rafael, não, Deus conta com você. É isso mesmo. Aproveitando assim, você falando do Batalha Jovem, falar para os pais, né? Não deixa chegar no limite, não. Agora não tem mais jeito. Claro que para o Senhor tem jeito, sempre tem jeito para Deus. Mas assim, quando você perceber qualquer diferença, né, mudou o comportamento, observe mais, reze mais, esteja mais próximo, traga para Deus. Os nossos filhos são de Deus. Então nós precisamos apresentar o Senhor desde cedo, desde criança, pequenininho, né? Porque a gente às vezes dá tudo, mas esquece de dar o principal. Então fica para você que é pai aí, né, tem filhos, filhas, traga domingo para o Batalha Jovem. É um encontro para eles. Foi tudo preparado. O nosso pai fundador vai estar voltado à pregação para o jovem. Então é o momento para o seu filho, sua filha, viver mesmo, fazer uma experiência verdadeira desse amor. Porque quantos jovens estão nas drogas, Rafael? Exatamente porque não se sentem amados, né? Não sente o amor de Deus, não sente às vezes o amor do pai, da mãe. Enfim, são tantas situações. Tem um vazio e quer preencher de alguma forma. Então vamos preencher com Jesus. Amém.
Amém. Vamos com as nossas orações, algumas mensagens chegando aqui. Já rezei meu Santo Rosário, já estou preparando o café e o almoço. Gratidão a Deus por tudo. Olha, Tânia, que Deus te abençoe, minha irmã. Manda um bom dia para mim. Domingos Barros, do Rio de Janeiro. Bom dia, Domingos. Bom dia. Que Deus abençoe. Bom dia a todos os ouvintes nesse programa Restaurador. Bom dia, Cidade Santa, Domingos, lá do Rio de Janeiro. Nossa Senhora te guarde. Também, gente perguntando aqui pela saúde do nosso pai fundador. Ele está se recuperando, é uma gripe, né? E a gripe, ela pode tomar o remédio que for, mas aí tem um período, né, que dá precisa dar aquele repouso. Então, mas daqui a pouco ele está de volta à minha fé, porque, né, Deus conta muito com a missão dele. Amém. E nós também. Amém? Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Vamos invocar a presença de São Miguel no meio de nós. Olha que ele tem lutado aqui na Cidade Santa, viu? Ele tem lutado. Invoque a presença do arcanjo, do príncipe da milícia celeste na sua vida, na sua casa. Entregue tudo. Peça a ele que venha combater ao seu lado. Você que está enfrentando dificuldades com perseguição no trabalho. Você que está aí, né, desanimada. O inimigo colocando pensamentos negativos na sua mente. Invoque a presença de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos espalhados pelos ares, para fazer perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Vamos pedir o auxílio do Espírito Santo, Ele que conduz tudo. Mesmo você que hoje precisa tomar uma decisão, você que precisa hoje, né, tomar uma decisão no seu trabalho, na sua vida, você que precisa de uma luz, um caminho. Muitas pessoas chegam aqui ontem, assim, desorientadas. Eu não sei o que fazer nessa situação. E agora, vem buscar em cada um de nós, sentinelas, uma resposta. Mas basta que você ore ao Espírito Santo. Basta que você se entregue. Que o Espírito Santo, ele vai te conduzir. Que o Espírito Santo, ele vai te mostrar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, irmã Rafaela, irmã Tati, toda a família Minha Fé. Peço orações por minha comunidade, Lagoa do Cedro.
Estamos vivendo o trezenário em louvor a Santo Antônio. Peçamos a intercessão de Santo Antônio para que, a exemplo dele, possamos servir Jesus com amor. Ô Valdineia, que Deus te abençoe. Nossa Senhora te guarde. Você também que é da comunidade aí de Santo Antônio. Peça que santo forte. Às vezes a gente olha assim, não, é o pãozinho. Não. Santo Antônio é um santo forte da palavra. É um santo de decisão. Né? Então peça essa graça nesse novenário de tomar uma decisão de permanecer firme. Permanecer firme. Vamos com o auxílio da nossa mãe? Passa à frente, mãe, nesse dia de hoje. Nós te entregamos tudo.
Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. Vamos agradecer a Deus, né, por esse tempo tão fecundo aqui na comunidade, né? E pedir assim que Nossa Senhora continue nos livrando. Pedir ao Senhor uma graça especial hoje por meio de Santa Faustina, sempre trazendo um número, né, que ela ilumine. 943 ele diz assim: hoje me sinto tão desolada intimamente que nem sequer sou capaz de o explicar a mim mesma. Gostaria de esconder-me de todos e ficar chorando sem parar. Olha Santa Faustina. Ninguém compreende o coração ferido pelo amor e quando ele sofrer abandonos interiores. Todos os santos passaram por isso. Todos os santos passaram por essa angústia interior. Ninguém o consolará. Ó alma dos pecadores, vós me tirastes o Senhor, mas está bem, está bem. Reconheçam como é doce o Senhor e que todo um mar de amargura inunde o meu coração. A vós entregarei todos os consolos divinos. E assim, Santa Faustina, ela sabe. Às vezes a gente passa por tantas situações, Tati. Isso que veio ao meu coração. E a gente se entrega a consolos que não são de Deus. Às vezes em tempo de fragilidade, porque tem dias que as pessoas acordam assim tão angustiadas, se sentindo sozinha, se sentindo abandonada. E por pura permissão de Deus. Mas não é no sexo, não é num temperamento, né, de irado, não são nas compras, não é em viagens que você vai consolar o seu coração. É em nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente acha assim, essa angústia interior são coisas exteriores que vai suprir. Não vai suprir. Quem vai suprir toda essa angústia é o Senhor, é na oração. E não em qualquer oração, é na oração de intimidade. Quando alguém chega aqui e diz assim, eu estou me sentindo assim tão vazio, fica um tempo de adoração, você e o Senhor sozinhos. Fica ali, ó, São Rafael, aberta. Nosso pai dizia assim, né, ontem, ninguém pode dizer que mas eu não fui porque a porta estava fechada. São Rafael aberta, escancarada a porta, para você adorar o Senhor, adorar Jesus. Então, se você está sentindo esse vazio, se você está sentindo essa angústia, busque o consolo aos pés do Senhor. É isso mesmo, os santos, eles nos ensinam, né? Porque de verdade, às vezes a gente nem sabe, Rafael, às vezes acorda, passa o dia um pouco mais fechada, um pouco mais retraída, né? Aqui Santa Faustina fala de isolado, mas quem conhece o caminho vai para o caminho, que é Jesus. E muitas vezes quem não conhece o caminho, quem ainda não fez uma experiência com o Senhor, começa a se fechar, se trancar, né? Naquele seu mundo, no seu mundinho, começa a ficar só no quarto, né? Sem querer falar com ninguém, e isso cresce. Se você não tomar logo uma decisão, a tristeza ela vai gerando, né? Ela vai ficando tão profunda que chega uma depressão. Mas hoje a gente quer trazer, né, esse número para você e dizer, sai desse quarto, sai de si, busca aquele que te consola, né? Busque o Senhor. Esse não falha, esse vai estar sempre atento às tuas necessidades. Então, quando começar qualquer ponto aí que está te deixando mais para baixo, levanta a cabeça, levanta, põe o joelho no chão, converse com Jesus, né? Não aceite essa situação porque não é de Deus, nunca a tristeza é de Deus. Claro, vai ter momentos que você vai estar só com o Senhor, é diferente,
do que você estar em um quarto escuro, fechado no seu mundo, não. Partilhe tudo com Jesus, Ele vai consolar o teu coração, Ele vai falar, Ele vai direcionar, mas, ao contrário, não se feche, né? Tem muitas situações que te levam, muitas vezes, a ficar sozinha, mas esteja sempre com Jesus. E na capela é o melhor lugar, porque ali você está com Jesus, é eucarístico, você vai ouvir o Senhor, você vai ser tocada por Ele, por isso que a Rafaela está falando da Capela de São Rafael. Então, sinta-se assim convidada, e amanhã, dia de Corpus Christi, a missa, 8 da manhã, aproveite e venha ficar com Jesus aqui na Cidade Santa. E mesmo você que não... Rafaela, eu não posso ir na Cidade Santa. Quantas capelas, quantas igrejas, né? Você estão aí espalhadas, certamente tem alguma igreja aí perto de você, uma capelinha que você pode entrar e rezar. Basta que você se coloque na presença do Senhor. Mas Rafael, eu posso me colocar também no quarto? Pode se colocar em oração no quarto, mas o fato de você sair de si, né? Eu vou em direção ao Senhor, eu vou ao encontro dele. Essa disposição da alma já é o grande esforço que o Senhor vai coroar com tantas graças. Senhor, eu não quero sair de casa, mas eu vou ao teu encontro, aí no sacrário, eu vou ao teu encontro, Senhor, porque você precisa, como disse Tati, você precisa sair desse quarto escuro. Você precisa sair dessa tristeza que não é sua. Deus não te fez para essa tristeza. Deus está te dizendo hoje que Ele está derramando sobre você as graças, mas você precisa fazer a sua parte. Então eu quero pedir sobre você que acordou cedo para estar aqui com a gente e precisa dessa fortaleza. Hoje a primeira leitura de São Paulo a Timóteo fala desse Espírito que habita em nós. Deus não te deu um espírito, Deus te deu um espírito de fortaleza, não foi de covardia. É um espírito de coragem para você enfrentar esse problema aí na sua casa, para você levantar a sua cabeça. É isso que Jesus está falando, para você levantar a sua cabeça, porque Ele está derramando na sua vida as graças. Jesus. Vai dizendo amém, toma posse, Senhor. Vai dizendo isso. Amém. Como é importante a gente já acordar assim, levantar a cabeça, levantar os braços para o alto e dizer: minha vida é tua, Senhor. É assim que a gente começa o dia. Dobra o joelho, Senhor, eu entrego a minha família, eu entrego essa situação, tudo que precisa ser resolvido no dia de hoje, seja feito conforme a tua vontade. Não me deixa preocupado, não me deixa parado, que nada me paralise, Senhor. E você vai entregando tudo, confiando, em Jesus, em tudo. Confia no Senhor. Confia em Jesus, que Ele é Ele que vai te levantar. É Ele que vai te dar forças para você continuar. Pessoas pensando em desistir da sua família. E olha, hoje, o que tem de gente pensando em desistir. Júnior Moreno, quanta gente. Ontem nós atendemos muita gente. E as pessoas pensando em desistir. As pessoas que estão cansadas, vazias de Deus. Por que você quer continuar nesse casamento? Eu não quero mais, eu não aguento, eu vou me embora. Não, porque não tem o sentido, eu vou permanecer por Jesus. Isso está cada vez comum, Júnior. Esses dias agora, semana passada, né, a gente falou muito forte de Jó, né? A gente falou sobre todas as dúvidas, os medos. Imagina tudo que Jó passou, a gente contou aqui no programa. E se você perdeu, por algum acaso, o livro de Jó está na Bíblia, é só fazer a leitura. E a gente vê que ele teve dezenas de motivos para se desesperar, para desistir de tudo, para jogar tudo para cima, renegar a sua fé. Jó foi testado de todas as maneiras. A gente até conversou aqui, falando que quando a gente... Parece coisa de filme, né? Nem parece coisa que aconteceu, parece um roteiro, um enredo, que é coisa de filme. Porque quando você pensa que não pode ficar pior, ficava. Não tem condição de ficar pior ainda, e ficava. E ele permaneceu firme na fé. A gente tem José do Egito, que foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi
passou por todo tipo de provação. Então a gente tem 2 casos aqui de que a gente pode tomar posse, né? Peraí, os desafios tem para todo mundo. E a gente fala hoje de santos, a gente venera os santos, a gente admira, a gente lê sobre Santa Faustina, a gente fala sobre São Francisco de Assis, a gente fala sobre a couraça de São Patrício. São Patrício foi escravo aos 16 anos de idade, numa ilha, escravizado para trabalhar. São Francisco de Assis passou humilhações, inclusive dentro da própria família. A família de São Francisco tinha dinheiro. E até o próprio pai tentou humilhar São Francisco, falando sobre como é que ele andava de uma forma tão simples, né? E vivia às custas da família. São Francisco ficou nu no meio da rua. Mas o problema é esse, leve a sua riqueza. Então, qual é a sua preocupação hoje? A gente tem exemplos, e eu poderia passar horas aqui, né? Que a gente hoje vai na missa, pede a bênção ali também de Santa Dulce, que levou até cusparada no rosto. Então qual é a sua dificuldade hoje que seja maior do que qualquer uma dessas aqui que eu posso passar 1 hora lembrando? As minhas, inclusive a gente partilhou aqui até, Rafaela lembrou semana passada de um momento muito difícil da minha vida, que inclusive me trouxe para Salvador, onde eu fiquei, né? Eu colei. Era um momento tão difícil, eu me apeguei a passagem bíblica que eu coloquei em todos os lugares, eu coloquei um papelzinho. Porque quando a gente está nesse momento difícil, inclusive pode ser que você faça isso hoje. Onde a gente tá no trabalho, tá na família, tá em algum lugar, a gente lembra, parece que não sai da nossa mente. Então o que eu fiz? Em todos os lugares que eu ia, em casa, no armário, quando eu abria, coloquei na cabeceira da cama, coloquei no meu computador, coloquei em todos os lugares um papelzinho, para que eu não enfraquecesse, para lembrasse que Deus é o meu sustento, para que eu não caísse. E o que aconteceu? Deus não me permitiu. O tempo todo eu estava lembrando que Ele estava cuidando de mim, que tudo aquilo fazia parte de alguma forma do plano dele, mas eu não tinha um entendimento. E depois eu tive. E hoje, né, quando eu lembro disso, lembro com muito carinho e já sei o caminho que eu tenho que fazer. Eu sei que em algum momento as coisas devem ficar difíceis novamente, mas eu já sei agora o que eu preciso fazer, porque eu aprendi também com esses homens, né, com essas mulheres de fé, que apesar de todas essas dificuldades, se mantiveram firmes e foram recompensados. Hoje eu falei demais, né? Movido pelo Espírito Santo, é uma palavra também que consola, uma resposta. Porque às vezes a gente acha, Júnior, que ninguém tem problema. Olha, a gente está aqui na rádio, mas somos pessoas reais. Temos problemas como você tem problema. Mas a diferença é que a gente olha para Jesus. A gente se apega a Ele. Então, você hoje, que também está se sentindo desolado como Santa Faustina, desolada, ou sem um caminho, ou um pouco confuso como o Júnior estava naquele momento. Ele tomou a decisão certa. Ele soube tomar o caminho que o Senhor mostrou para ele. Ele se apegou à palavra. A palavra de Deus, que é o próprio Deus, porque a palavra ela não é uma letra morta. A palavra de Deus é viva. Ela é viva. Então, meu irmão, minha irmã, você que está também atravessando um vale de lágrimas, o Senhor te convida a permanecer nele, a permanecer na vontade do Senhor. Vamos com o nosso evangelho, porque é um tema assim que mexe com a gente. Se deixar a gente vai orar, daqui a pouco a gente começa orando, mas o que você precisa, Deus já sabe. Deus já sabe quantas vezes eu entrei naquele resgate, Tati, Fumaça. Quantas vezes a gente entrou naquele resgate precisando de uma palavra na Santa Missa. Na Santa Missa, o Senhor nos respondia. Várias vezes, Rafaela, de verdade. Às vezes a gente não entrava e saía, ninguém sabia nem o que se passava no nosso interior. Mas o Deus que conhece tudo, perscruta os nossos corações. Bastava a gente entrar. Olha, a palavra foi direcionada. Parece que
Parece que ele estava diante de você e falando só para você. Parece que não existia ninguém ali naquela igreja. E o evangelho de hoje dia de São Carlos e companheiros, os mártires, é o evangelho de São Marcos, do capítulo 12, do 18 ao 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, esta mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados? Por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Mas Jesus é ótimo, ele não perde a oportunidade de mostrar a fraqueza do homem, mostrar que ele está percebendo tudo, mostrar que não adianta você tentar enganar o Senhor, ou tentar jogar uma armadilha para o Senhor cair. Ele é Deus, ele sabe o que se passa no nosso interior. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, ele utiliza a mesma palavra. Na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nessa palavra o Senhor está falando, né, para nós desde ontem, né, os saduceus, os fariseus tentam enganar o Senhor, tentam, né, colocar uma armadilha para que o Senhor ele se contradiga, né, em algum momento, mas o Senhor, ele sabe o que passa no coração de cada um. Então os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então eles buscaram, né, por meio da palavra: mas eu vou trazer uma questão, se um homem morre, porque segundo a tradição dos judeus, né, a mulher ela deve dar uma descendência ao seu marido. E se esse marido morre sem deixar descendência, ela deve se casar com o irmão, para que o seu irmão que morreu tenha uma descendência, né? Os filhos, por isso que o que confunde também um pouco nas Sagradas Escrituras, quando os parentes de Jesus, os irmãos de Jesus, não quer dizer que Nossa Senhora teve filhos, é porque todos fazem parte de uma casa, é uma família. Os judeus, ele tem esse conceito de família muito alargado, não é só filho, pai e mãe. Não, todos parentes, primos, todos são parentes, todos são irmãos. Então, assim, era preciso deixar essa descendência. E ele vem com essa questão para Jesus, né, de deixar uma descendência. E lá no final dos tempos, com quem que essa mulher vai ficar? Essa mulher casou com todo mundo. E aí Jesus fala com toda a caridade: não haverá
casamento, não haverá. Instituição do casamento é uma instituição terrena. É uma instituição, Deus deixou o casamento para que os esposos, o marido, a esposa, os filhos se santifiquem aqui na terra. Mas essa instituição não existe no céu. Lá todos seremos todos como anjos. Como anjos. Então, assim, Deus traz essa palavra para falar, ó, até isso que você tem colocado acima de tudo, meu matrimônio, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Busque a santidade aqui na terra. Às vezes a gente dá tanta importância. Lembre-se disso, Deus te quer santo aqui. Esse matrimônio, por mais difícil que seja, Deus está utilizando dele para você se santificar aqui. Aqui. Ah, mas quando meu marido morrer, e meu marido foi embora, tem muita confusão na mente das pessoas. Olha uma confusão comum. Perdeu o marido tem 20 anos, eu não vejo a hora de ir embora para me encontrar com meu marido. Ah, para nós vivermos felizes para sempre lá no céu. Seremos todos anjos. Todos anjos. Então não vai existir marido nem esposa, todos seremos como anjos. Amém. Tati. Amém, Rafael, é isso mesmo. E Jesus não se deixa enganar, né? Porque as pessoas realmente chegam, os saduceus chegam aqui querendo sempre contradizer, né? Pode ver os fariseus. E Jesus tão certo, né? E ele traz exatamente para a ressurreição. Na ressurreição seremos como anjos. Então, não se preocupe com isso, não. Se casou com 1, com 2, com 3, não deixou descendência. No céu não terá esposo, esposa, né? Então vamos pedir a graça da conversão para chegar ao céu. Então se você casou com 1, é nesse 1 que você precisa se converter, né? E ser santa. Se você está no segundo casamento, peça a Deus a graça, Senhor, quero ser santa, né? Nesse matrimônio. Então cuidado para não perder tempo e estar só preso à lei, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque eu quero fazer tudo certo. Não, mas não é. Deu a resposta aqui, ele fala no final que vós estáis muito enganados, porque a gente fica preso nas leis humanas, né? Naquilo que passa, e Deus está mostrando muito além. Se converta, né? O céu nos espera, mas é preciso que haja conversão. E Tati, sabe que veio agora no meu coração também, só para reforçar essa palavra, matrimônio, tudo que Deus tem feito na sua vida, não só o casamento, mas também o seu trabalho, a sua profissão, né? Todos os seus dons, né? Deus te deu nessa terra para a sua santificação. Amém. Para que você seja santo, para que você seja santa. Às vezes para numa situação dentro de casa, como se fosse a última coisa. E vive em função disso. Que aí você se sente cansado, se sente vazio. Sabe por que você se sente cansado e vazio? Porque a nossa alma, ela tem um fim último. O fim da alma é a eternidade. Amém. É a eternidade, é estar com o Senhor. Então, busque também as coisas do alto. Seja fiel ao seu marido, seja fiel à sua esposa. Faça tudo o que Deus te pede nesse matrimônio para que ambos se santifiquem. Mas lembre-se de algo. Nossa alma, nossa vida, ela pertence unicamente a Deus. Unicamente a Deus. Na primeira leitura de hoje, muito rápido, São Paulo, ele diz algo assim: essa graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Essa é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. São Paulo está dizendo assim: eu posso passar o que for, mas o meu olhar continua voltado para o céu. Amém. Porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança e a minha
esperança. Amém? Jesus, amém, Senhor. Amém. Vamos hoje para os aniversariantes. Parabéns hoje para Rita. Isso, Rita, nossa Rita. Nossa Rita aqui consagrada. Que Deus abençoe, né, Rita? E todos os aniversariantes de hoje. Entregar também, né, todos os doadores da cidade de Santa que estão fazendo aniversário. Será que tem doador fazendo aniversário hoje, Fumaça? Tem sim. Alan Teixeira, pedreira em Camaçari. Dulce Cláudia Barbosa Macedo Lima, também em Camaçari. E lá em Santa Amaro, Fernanda Souza de Santana. E além de Rita, nossa Ritinha aqui da cidade de Santa, Mel Mascarenhas de Oliveira, 3 aninhos lá da Fazenda Pilões. E também Fernando Oliveira Lima, também da Fazenda Pilões. Tem mais alguém aí, Júnior? Tem sim, a Rita Silva de São Sebastião do Passé, parabéns. Marli Oliveira de Jesus, completa 50 anos em Camaçari, parabéns Marli. Rosemary Macário, Edmilton de Oliveira Queiroz, 59 anos hoje. Sandra Encarnação de Barra Grande na Ilha, parabéns Sandra. E Joanice em Cravolândia, 46 anos hoje, parabéns. Parabéns pra você, hoje é seu aniversário. E o bolo de hoje não é só delicioso não, ele também é carinhoso. Sabia que existe o bolo que é além de gostoso, carinhoso? Você, Júnior, viu? Sabia ou não sabia? Eu não sabia não. Também não. Eu tô ansiosa para ver que bolo carinhoso é esse. É o bolo beijinho de coco. Júnior Moreno, você com suas pérolas. Ela inova tudo. Não é bom? Ainda ganha um beijinho com sabor de coco. Criatividade é outra coisa. Homem criativo. Amém. Que Deus te abençoe, Júnior. Nossa A Senhora todos te guarde. E a você que participou com a gente hoje do programa Minha Fé. Lembrando, amanhã, Corpus Christi. É missa de preceito, viu? Católicos, missa de preceito. Aqui na Cidade Santa, 8 horas. Né? Aqui é a missa de Corpus Christi. Que Deus abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé com o Padre Paulo Avelino.